Olá, galera, voltando aqui para mais um vídeo, continuando nossa prática 1. A gente viu que a prática 1 ela tem várias tarefas. Então, no vídeo passado, a gente resolveu a primeira tarefa, que foi de publicar uma página em HTML. Tá? Além da publicação, a gente teve que construir, né? Os passos foram justamente aprender um pouco de HTML, fazer a construção dessa página em HTML. Aqui tem um pequeno exemplo. A gente indicou o site w3schools.com com vários trechos de códigos que facilitam essa implementação. E isso foi o passo 1, né? O W3 Schools, aprender. O passo 1.2 seria a construção da página. O ponto 3 seria conseguir um servidor HTTP. Tá? Existem diversos sites, a gente colocou, por exemplo, o Infinite Free, né? Foi o site que a gente indicou aqui para vocês. Né? Vocês criaram conta e depois disso, né, criaram uma conta no Infinite Free, depois fizeram o upload, né, de suas páginas para esse servidor. Se vocês tivessem feito em algum outro servidor, vocês poderiam, talvez fosse necessário, por exemplo, utilizar algum arquivo para a transferência desses códigos, né, através de um outro protocolo como o FTP. Mas com o Infinite Free foi bem simples, vocês entraram e pela interface web mesmo, vocês conseguiram fazer tudo isso, tá bom? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento à prática 1, agora indo para a tarefa de criar um banco de dados via cliente web. Então, vamos continuar usando o Infinite Free, ele tem uma interface que facilita bastante a gente fazer essa utilização, tá bom? Mas antes de criar um banco de dados, eu queria que vocês entendessem um pouco essa abstração do banco de dados. A gente vai estar trabalhando com um banco de dados MySQL, e aqui nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre essa abstração, tá? De como a gente armazena esses vídeos. Eu vou abrir aqui o navegador, tá? Vou criar aqui dentro dos meus documentos, eu vou criar uma planilha. Porque com essa planilha eu vou conseguir organizar tabelas, que é exatamente a estrutura que os nossos bancos de dados relacionais, né, como o MySQL, vão utilizar. Então, uma das primeiras tabelas que a gente vai criar vai ser a tabela usuário, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo afastar esse camarada para cá. Então, a primeira tabela que eu vou criar vai ser a tabela usuário. Eu vou renomear aqui, chamar ela de usuário, tá bom? E vou colocar aqui, a minha tabela usuário, ela vai ter nome do usuário, e-mail, senha. E vai ter uma informação a mais que eu vou colocar até antes, inserir left, que vai ser um identificador, né, para eu saber, para eu poder identificar melhor esses usuários. É uma padronização que a gente adota, né, uma boa prática de sempre criar um ID quando a gente cria tabela, tá? Então, e o ID ele é um valor incremental, então sempre vai começar, por exemplo, no ID 1, é o primeiro elemento, o nome, posso colocar meu nome aqui, Aquiles, e-mail, e aqui a senha. Então, isso aqui é uma estrutura, né, que a gente conhece das planilhas, como uma tabela, e é como o banco de dados vai estar organizado lá dentro. Então, eu posso, por exemplo, quando eu tiver um cadastro, um futuro cadastro, eu for inserindo os meus elementos, eu vou colocar, ele vai entrar em uma segunda linha, automaticamente esse identificador vai incrementar. Aqui eu vou colocar o segundo elemento, certo? E aqui a senha. E assim por diante, tá bom? Depois a gente vai evoluir essa estrutura, porque deixa eu simplificar, eu não vou deixar aqui, vou renomear aqui tabelas, e para simplificar, vou inserir aqui uma above, eu vou chamar isso aqui de usuário. Isso aqui é a tabela usuário, tá? Então, essa é a tabela usuário e ela vai crescendo. E, por exemplo, eu poderia ter aqui ao lado uma outra tabela, digamos que vai ser
vou chamar de endereço, tá? Então, vou seguir a mesma estrutura do usuário, no sentido de ter sempre um ID, que é um identificador, né, desse endereço. E aqui eu vou fazer um endereço simples, tá bom? Só para a gente entender um pouco como é que essas tabelas se relacionam. Então, vai ter o rua, complemento, cidade, país. E só para exemplificar, né? Então, vou colocar aqui, só para a gente entender como é que aí funciona a estrutura lá dentro, interna, dos bancos de dados. Então, aqui a gente tem a nossa outra tabela, endereço, e do mesmo jeito, né? Eu vou criando o ID incremental, sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do mesmo jeito do usuário. Quando chegar, eu vou colocar uma rua Aristides Rebouças. Né? Vou colocar também, já vou deixar o número aqui dentro, para simplificar, complemento, casa, vizinho, deixa eu ver, apartamento 400, cidade, Natal, país, certo? Um exemplo, poderia também colocar o CEP aqui, né, para ficar mais completo. Mas eu vou deixar assim, porque a única coisa que eu quero adicionar um outro campo aqui que é mais importante, tá bom? Que eu vou chamar de ID, ou melhor, usuário ID. Para que isso, né? Esse usuário ID, ele vai referenciar de quem é esse endereço lá na outra tabela. Então, por exemplo, vamos dizer que esse endereço aqui é do João e não do Aquiles. Então, aqui eu teria um 2, porque eu estou referenciando o usuário 2 lá dentro do endereço, tá? E se eu tivesse, e assim por diante, né, eu vou ter aqui, isso aqui vai crescer, né, eu vou ter vários usuários, então aqui eu poderia ter o Pedro, né, na rua, o Pedro, @ Gmail, a senha dele, eu poderia ter um outro endereço aqui, tá? E assim as tabelas vão crescendo. Aqui, no caso, é o endereço, por exemplo, de João, né? E aqui eu poderia ter um endereço e aqui, se fosse o endereço de Pedro, ele colocaria 10. Então, dessa maneira, a gente vai criando tabelas dentro do banco. Essas tabelas têm essas colunas, tá? Que são os campos que a gente vai precisar preencher, né? Os atributos dessas entidades. E a gente vai fazer esses relacionamentos. A gente chama esses identificadores, que eles não se repetem, são únicos, de chaves primárias, tá? E aqui eu tenho uma chave, as chaves secundárias, porque ela vai fazer uma referência a chaves primárias de outras tabelas, tá bom? Então, aqui eu vou pedir para vocês tentarem fazer uma nova tabela, né? Criem, repliquem essa planilha, tá? E tentem criar uma tabela aqui embaixo, produto, tá? Quais seriam os atributos, né? Quais seriam as colunas desse produto e como eu iria relacionar esse produto a, por exemplo, a uma compra. Um usuário compra produtos. Então, a compra vai ter que, de alguma maneira, criar uma referência entre usuários e produtos, tá? Produtos vocês vão ter ID, já vou adiantando aqui, a compra vai ter que ter ID também, mas o que é que um produto tem? Nome, descrição, o que seria? E a compra, o que configura uma compra? Um usuário compra o quê, né? Então, vocês tentarem fazer isso aí, tá bom? Então é isso, eu vou fechar aqui o vídeo para os vídeos não ficarem curtos.
e a gente deixa aí um link para vocês postarem esse documento aqui compartilhado, tá? Valeu, pessoal.